O peronismo volta ao poder na Argentina, num momento de turbulência política na América Latina, com crises econômicas e protestos no Chile, no Equador, no Haiti, na Nicarágua e na Venezuela. A vitória da chapa peronista, formada por Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner, que não são parentes, era mais do que esperada desde as eleições primárias de 11 de agosto. A vantagem de apenas 7 pontos percentuais ficou bem abaixo dos 15 pontos da primária. O presidente Maurício Macri conseguiu reduzir a derrota. Sua aliança elegeu apenas um deputado a menos do que a coalizão vencedora, a Frente para Todos. Isso qualifica como líder da oposição nos próximos anos. Mas Macri foi o grande perdedor no último domingo. As reformas que propôs para, nas suas palavras, transformar a Argentina num país normal, fracassaram. O atual presidente entrega o país em 10 de dezembro em situação muito pior do que recebeu. A inflação anual, a Argentina ronda os 60%, a economia recuou 3,8% em 12 meses, a taxa básica de juros está em 70% ao ano, o peso argentino caiu 80% durante o governo Macri, o desemprego passa de 10%, 35,4% dos argentinos vivem na miséria, e agora o país ainda tem mais uma dívida de 57 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Com estes números, nenhum governo se reelege em país democrático. Alberto Fernández recebe uma das piores heranças econômicas do mundo. Em situação pior, só consigo pensar na Venezuela e no Zimbábue. Há duas dúvidas fundamentais sobre como será o governo Fernández. A primeira é como vai se relacionar com a vice-presidente Cristina Kirchner, a quem deve a sua indicação. A história argentina registra várias traições, inclusive de Néstor Kirchner, marido de Cristina, e a Eduardo Duhalde, o presidente interino que assumiu depois do colapso da dolarização da era Menem em 2002. No poder, Kirchner tratou de tomar o controle do movimento peronista de esquerda, afastando Duhalde. Fernández foi o equivalente a ministro-chefe da Casa Civil no governo Néstor Kirchner, mas rompeu com Cristina no início do governo dela. Os dois ficaram anos sem se falar. Quando Néstor Kirchner morreu do coração em 27 de outubro de 2010, Fernández esperou Cristina sair do salão nobre onde o presidente era velado para não cruzar com o então presidente. Isto dá uma esperança de que Fernández seja mais pragmático e menos ideológico. O futuro presidente vai precisar de muito equilíbrio para renegociar a dívida com o FMI, sem alienar seu eleitorado, que espera melhoras concretas na situação econômica e social. A crise no Chile desmoralizou o neoliberalismo econômico, mas ele nunca esteve nos planos do futuro presidente argentino. Esta é a segunda dúvida em relação a Fernández. Que programa econômico vai adotar para enfrentar a pior crise econômica argentina desde o colapso da dolarização menemista em 2001 e 2002? Naquela crise, 58% dos argentinos caíram em pobreza absoluta. A solução adotada por Néstor Kirchner foi subsidiar a alimentação, energia elétrica e os transportes públicos. Com a renegociação de mais de 90% da dívida caloteada de 100 bilhões de dólares pelo ministro Roberto Lavagna, que foi o terceiro colocado na eleição presidencial de domingo, a Argentina de Kirchner voltou a crescer. A grande recessão de 2008 e 2009, agravada pela falência do banco Lehman Brothers, começou em dezembro de 2007, mês da posse de Cristina Kirchner. Com a redução da entrada de dólares na economia argentina, Cristina aumentou o imposto sobre exportação de grandes volumes de grãos para mais de 35%, provocando uma paralisação dos produtores rurais. A greve do campo tirou o apoio das elites e da grande imprensa que apoiavam os Kirchner enquanto a Argentina se recuperava. Isso acentuou o discurso populista de Cristina, que apelou para a fórmula elite contra o povo, o tradicional discurso peronista contra as oligarquias, o imperialismo americano e o sistema financeiro. O governo Cristina Kirchner desvalorizou sistematicamente o peso para tentar manter a competitividade da economia argentina
e manteve a economia argentina viciada em subsídios, a ponto de pessoas saírem de casa e deixarem o ar-condicionado ligado, tão baixa era a conta de luz. Cristina também manipulou as estatísticas oficiais para encobrir a inflação, perdendo o apoio até dos sindicatos da Confederação Geral do Trabalho, tradicional base política do peronismo. Quando o MAC foi eleito, 4 anos atrás, anunciou um ajuste fiscal com corte de subsídios para equilibrar as contas públicas e tornar a Argentina um país normal, na expectativa de atrair investimentos estrangeiros. Em vez de um tratamento de choque, Macri optou por uma estratégia gradualista com metas de inflação. Sem sucesso no ano passado, Macri recorreu ao FMI, que concedeu à Argentina um empréstimo de 57 bilhões de dólares, o maior da história do fundo, que agora Fernandes terá de renegociar. O peronismo é a força dominante da política argentina há mais de 70 anos. Desde a redemocratização do país, em 1983, o peronismo perdeu 2 eleições presidenciais para Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, da União Cívica Radical. Ambos saíram antes do fim dos seus mandatos, em meio a crises econômicas brutais. A hiperinflação de 200% ao mês em 1989 e o colapso da dolarização em 2001. Mas o peronismo é um grande saco de gatos onde cabe qualquer coisa. Quando o caudilho Juan Domingo Perón voltou à Argentina definitivamente, em 20 de junho de 1973, 13 pessoas foram mortas e 365 feridas na chamada Batalha de Ezeiza, no aeroporto de Buenos Aires, quando a Aliança Anticomunista Argentina, a temida AAA de extrema-direita, atacou militantes do grupo guerrilheiro peronista Os Montoneros, de extrema-esquerda. Assim, há um peronismo de direita, representado recentemente por Carlos Menem, que disputou a eleição com Néstor Kirchner em 2003 e sabotou o segundo turno para tirar a legitimidade do rival, e um peronismo de esquerda, hoje liderado por Cristina Kirchner. O confronto entre os dois foi importante na deflagração da última ditadura militar. No discurso da vitória, Cristina não fez concessões. Enquanto Fernandes falava em se reunir com o presidente Macri na segunda-feira na Casa Rosada, Cristina tratou de boicotar o encontro, afirmando que um presidente governa do primeiro ao último dia do mandato. Ou seja, Macri será responsável por tudo de ruim que acontecer com a economia argentina até 10 de dezembro. É uma receita para agravar a crise. Quando a oposição vence uma eleição, o poder do governo se esvazia e passa para o futuro governo. Nos Estados Unidos, o presidente em fim de mandato, que não elegeu o sucessor, é chamado de pato manco. Cristina aposta no populismo e não em qualquer tipo de reconciliação. Como tem vários processos criminais por corrupção a enfrentar, talvez se concentre no Congresso, onde é senador e agora presidente do Senado, e na sua própria defesa. Em relação ao Brasil, ao pedir a libertação de Lula, que chamou de preso político no discurso da vitória, Alberto Fernandes fez questão de marcar sua posição. Como o presidente Jair Bolsonaro se negou a cumprimentá-lo pela vitória, vem aí tempos turbulentos para o mercado comum do Sul, o Mercosul. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.